Bem-vindos, exploradores da escuridão, amantes de mistérios e segredos ocultos. Hoje, embarcaremos em uma jornada intrigante através de 3 histórias arrepiantes que desvendam os enigmas que se escondem nas sombras. História 1. Além do arranhão, o segredo sombrio que mora ao lado. Era uma noite escura e silenciosa. Apenas uma luz fraca do poste da rua penetrava pelas frestas das cortinas, criando sombras inquietantes dentro do quarto. Eu estava sozinho em casa, exceto pela presença reconfortante da minha cachorra, Luna. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Aquela noite não foi exceção. O som agudo dos passos começou de repente, interrompendo o silêncio que envolvia a casa. No início, não dei muita importância, pensando que Luna apenas queria entrar e se acomodar ao meu lado na cama. No entanto, à medida que os arranhões persistiam, começaram a me incomodar. Chamei o nome dela algumas vezes, mas o som dos arranhões só aumentavam. Irritado, decidi tomar uma atitude mais drástica. Peguei um travesseiro e o joguei na porta, na esperança que o barulho a fizesse parar. Foi quando tudo ficou estranho. Logo após o impacto do travesseiro, um latido agudo e familiar encheu o quarto. O coração disparou enquanto eu olhava em choque para o lado da cama. Luna estava deitada lá, olhando diretamente para mim com seus olhos. O latido contínuo, ecoando pelo quarto, mas não era ela quem latia. O som vinha do outro lado da porta. Meu corpo congelou. Uma sensação de pavor se instalou. Lentamente, virei-me na direção da porta, que ainda vibrava com os riscos incessantes. Uma sensação de horror crescente tomou conta de mim quando percebeu que alguma coisa estava do lado de fora, imitando a voz de Luna. Com cuidado, levantei-me da cama, me aproximando da porta com uma mistura de medo e curiosidade. Os arranhões continuaram, mas agora acompanhados por um murmúrio suave que parecia sussurrar meu nome. Com as mãos tremendo, destranquei a porta e abri devagar. O corredor estava mergulhado na escuridão, exceto por uma luz fraca no final. Luna permanece ao meu lado, observando atentamente. Enquanto eu me aproximava da luz, vi algo que gelou meu sangue. Uma sombra disforme, contorcendo-se como se fosse feita de fumaça, estava bem ali. O murmúrio aumentou, tornando-se um sussurro gelado que arrepiou minha espinha. A sombra começou a se aproximar lentamente, revelando olhos grandes e famintos. Era uma presença indescritível, uma entidade que não pertencia a este mundo. Em um instante de terror absoluto, Luna rosnou ferozmente como se estivesse me protegendo. A sombra recuou momentaneamente, dando-me tempo suficiente para fechar a porta e trancá-la novamente. O silêncio voltou, mas o medo persistiu. História 2. A luz. O segredo noturno da criança solitária. Quando eu era pequena, a noite transformava meu quarto em um território de sombras e mistérios. Cada vez que as luzes se apagavam e a escuridão se instalava, uma presença sinistra se anunciava. Do teto, como espectros indistintos, 2 vultos desciam, deslizando silenciosamente até a entrada do meu quarto. Uma névoa gélida acompanhava seus passos enquanto eles se aproximavam com uma calma sobrenatural. Eles se posicionaram estrategicamente, um de cada lado da minha cabeceira, fixando em mim seus olhares sombrios. Uma sensação de terror se apoderava de mim, uma criança indefesa diante dessas presenças noturnas e inexplicáveis. A única defesa que eu conhecia era me esconder sob as cobertas, esperando que o cobertor pudesse, de alguma forma,
me proteger do olhar penetrante daquelas figuras sombrias. A rotina do medo persistiu por noites a fio, até que um dia, tomada por uma coragem que nem eu sabia que tinha, decidi compartilhar meu tormento com minha mãe. Com uma seriedade incomum, ela ouviu atentamente minha história assustadora. A sua resposta, no entanto, me surpreendeu. Um abajur foi colocado no meu quarto naquela mesma noite. Reze, ela me aconselhou, e peça para eles irem embora. Desconcertada, mas aberta para qualquer solução, segui suas instruções. Todas as noites, antes de mergulhar no sono, eu recitava orações fervorosas, implorando para que aqueles seres sombrios se afastassem de mim. O abajur virou mais do que uma simples fonte de luz. Era meu talismã contra a escuridão, uma barreira simples e frágil entre a realidade e o desconhecido. Com o tempo, a presença dos vultos começou a diminuir. A luz do abajur virou para mim sinônimo de segurança, afastando as sombras que tentavam invadir meu espaço noturno. Anos se passaram, mas a tradição continuou. Todas as noites, antes de dormir, eu ainda rezo, mantendo viva a chama da fé que minha mãe acendeu em mim. No entanto, mesmo agora, em meio à relativa tranquilidade em que vivo, às vezes sinto a presença sutil daqueles vultos. O abajur continua a iluminar meu quarto, uma proteção contra as trevas, mas a experiência deixou uma marca profunda na minha alma. A infância pode ter ficado para trás, mas as lembranças da batalha noturna contra o desconhecido ainda ecoam nas minhas recordações daquela época, e a luz permanece como um lembrete de coragem diante das noites longas e cheias de terrores. História 3. Luas ocultas. Entre sombras e lendas. Meu nome é Alex e sempre fui fascinado pelo sobrenatural. Decidi passar minhas férias em uma pequena vila isolada, rodeada por densas florestas. Os habitantes locais eram amigáveis, mas um certo mistério pairava no ar. Diziam que as noites eram perigosas, especialmente durante a lua cheia. Curioso, comecei a investigar e descobrir lendas sobre um lobisomem que assombrava a vila. Ignorando os avisos, continuei minha busca por informações, acreditando que tudo não passa de superstições. Na segunda noite, ouvi uivos distantes ecoando pela floresta. Risos nervosos preenchiam o ar enquanto eu vagava pelas sombras. A lua cheia brilhava intensamente no céu. De repente, senti um arrepio na espinha e percebi olhos amarelos me observando das sombras. Sem aviso, fui atacado. Meus gritos de desespero ecoaram na noite, mas antes que pudesse reagir, tudo ficou preto. Acordei na manhã seguinte, ainda na floresta. Meu corpo doía e minhas roupas estavam rasgadas. Suspeitei que fosse apenas um sonho estranho, até que encontrei pegadas enormes ao meu redor. Conversei com os moradores sobre minha experiência e eles ficaram em silêncio. Alguns trocaram olhares preocupados, enquanto outros apenas abaixaram a cabeça. A verdade começou a surgir quando conheci uma mulher idosa chamada Eva. Eva, com olhos cheios de tristeza, contou a verdadeira história. Ela revelou que todos na vila eram lobisomens, mas não por escolha. Há gerações, uma maldição assolava suas vidas, transformando-os em criaturas ferozes durante a lua cheia. Desesperado, pedi ajuda para reverter a maldição. Fui orientado a encontrar uma antiga relíquia escondida na floresta. Acreditava-se que ela poderia quebrar a maldição. Durante minha busca, descobri a caverna secreta onde a relíquia estava guardada. Ao tocá-la, senti uma energia estranha percorrendo meu corpo. Naquela noite, a lua cheia iluminou a vila mais uma vez. Fui levado até a praça central onde os moradores se reuniram. Todos olharam para mim com desconfiança. Eva segurava a relíquia e recitava uma antiga prece. Enquanto isso, uma sensação estranha tomou conta de mim. De repente,
percebi que eu mesmo era a chave para quebrar a maldição. A relíquia não era destinada a eles, mas a mim. A verdade surpreendente me atingiu com força total. Eu era o lobisomem, e minha busca pela cura era, na verdade, a busca pela perpetuação da maldição, marcando o início de um novo tempo sombrio na minha vida naquela vila isolada.